Saiu uma reportagem da revista Veja falando que a campanha do Bolsonaro tá muito surpresa com a forma humilhante que o Bolsonaro trata os militares do governo. E ele faz isso para se vingar mesmo. E o Luiz Eduardo Ramos, o general Augusto Heleno, eles se permitem a essa humilhação porque o Bolsonaro deu muito dinheiro para eles. Só que a situação vai chegar num ponto que até o apoio dos militares o Bolsonaro vai perder pro Lula. Quer apostar? E você gosta dessa retirada de apoio do Bolsonaro? Se você gostar, deixe seu like, coloque nos comentários. Você acha que esses militares precisam mesmo ser humilhados pelo Bolsonaro? E a reportagem da revista fala o seguinte, que a campanha do Bolsonaro, ela tá muito surpresa com a forma que o Bolsonaro trata tanto o Luiz Eduardo Ramos quanto o general Augusto Heleno. Trata eles aos gritos, humilhante, uma forma assim humilhante que o Bolsonaro trata generais de alta patente. Mas existem alguns elementos aí. O Bolsonaro, ele faz isso de fato para se vingar. Porque quando o Bolsonaro saiu do exército lá nos anos 2000, ele saiu chutado, pessoal. Saiu muito chutado. E ele saiu escorraçado também, trazendo muitos problemas para ele e também para a família, uma grande humilhação para o Bolsonaro. Primeiro porque o Bolsonaro, quando ele foi expulso do exército, saiu do exército na verdade, ele foi apelidado de Capitão da Bomba. Porque o Bolsonaro, você sabe, lá nos anos 80, ele quis fazer um atentado, colocando bombas lá no Guandu, para poder brigar por melhores salários para as tropas. Essa situação rendeu a prisão do Bolsonaro e eventual julgamento, e depois ele acabou saindo. Mas o apelido de Capitão da Bomba acabou pegando. Os filhos do Bolsonaro, tanto o Carluccio quanto o Eduardo, não puderam estudar em colégios militares. Isso foi um trauma para o Carlos Bolsonaro, como ele bem revelou, ou deu a entender naquela entrevista para a Leda Nagli em 2019 ainda. E para piorar, tem um episódio relatado pela Thaís Oyama que foi um dos maiores momentos de humilhação para o Bolsonaro. Ele e a família foram até a Praia do Exército, lá no Rio de Janeiro. Só que quando ele chegou na Praia do Exército, ele foi barrado. Por quê? Porque ele não era mais um integrante das Forças Armadas. E eles tiveram que voltar para casa com a cara no chão. Então o Bolsonaro, como ele é um ser vingativo, todas as possibilidades que ele tem para humilhar os generais, ele vai e os humilha. Porque ele quer mostrar, eu fui expulso do exército, eu sou um capitão reformado, mas agora eu mando em todos vocês, seus idiotas. E eu mando porque eu tenho a caneta. E mais ainda, com uma canetada eu posso aumentar os salários de vocês, como o Bolsonaro já fez. Porque o que acontece? Com a canetada do Bolsonaro, os militares eles puderam acumular vários salários e várias aposentadorias. Assim eles extrapolaram o teto, que é o teto do funcionalismo público. Já fiz esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card. Então ele deu um aumento, entre aspas, de mais de 300% para vários parlamentares, ou melhor dizendo, para vários generais, entre eles generais do governo. Veja aí o vídeo que você vai entender. Então agora, toda oportunidade que o Bolsonaro tem, ele vai e humilha os generais como uma forma de se vingar. E você não pode se vingar de mim, você tem que se inscrever no canal e também deixar o seu like. E tem uma questão envolvendo o general Augusto Heleno também, que não desceu nada bem para o Bolsonaro, como foi revelado pela jornalista Thaís Oyama naquele livro dela, Tormenta. Tem um capítulo lá, um trecho que fala só do general Augusto Heleno. E durante a campanha do Bolsonaro, o general Augusto Heleno foi ouvido. Ele estava lá sentado numa varanda, numa sacada, enfim. Eles estavam conversando com uma pessoa ao telefone. E enquanto ele estava falando com essa pessoa, ele falou assim, pô, o cara é mesmo um idiota. Falando sobre o Bolsonaro. O cara é mesmo um idiota. E se isso chegou até a Thaís Oyama, chegou também aos ouvidos do Bolsonaro. Então tudo que ele pode fazer para humilhar os generais, ele os humilha. Porque eu fui expulso, agora eu mando em vocês, seus capachos. E eles não vão fazer nada, porque o Bolsonaro está dando dinheiro a rodo, não para as tropas, eles não estão preocupados com as tropas, mas sim para eles. Por isso que eles são tão subservientes ao governo Bolsonaro. Agora, tem algumas questões envolvendo o Bolsonaro e os militares também. Porque a forma como ele trata é uma forma que politiza as Forças Armadas como um todo. E os altos generais, muitos deles, não querem essa politização. Não querem. Tanto que quando o general Fernando Azevedo saiu do governo, foi expulso, não foi expulso, né? Ele foi forçado a pedir demissão porque ele queria que o ministro da Defesa trocasse os líderes das Forças Armadas, porque o Bolsonaro queria um apoio maior das lideranças das Forças Armadas. Então, o ministro da Defesa saiu, outro chegou, o Braga Neto chegou e houve uma reformulação total nas Forças Armadas brasileiras. Isso caiu muito mal, mas muito mal entre as pessoas da caserna. E é por isso que eu vejo que esse apoio que o Bolsonaro quer falar que ele possui é tudo mentira, é tudo cascata. Porque esse alto comando das Forças Armadas não escuta Bolsonaro, sabe que ele mais prejudica a imagem da corporação do que ele ajuda.
E nós vimos Eduardo Pazuello. Vocês querem uma vergonha maior para as Forças Armadas do que o general Eduardo Pazuello e todo o cataclisma que ele provocou no nosso país durante a pandemia? O general Eduardo Pazuello tem sim sangue nas mãos. Ele não conseguiu mandar cilindro de oxigênio para Manaus. As pessoas em Manaus tiveram as piores mortes possíveis, asfixiadas. As enfermarias dos hospitais em Manaus viraram, de fato, câmaras de asfixia, porque não tinha cilindro de oxigênio, culpa do Eduardo Pazuello, que agora a PGR está tentando blindar. É óbvio que a PGR vai tentar blindar, porque as informações dizem que a PGR está tentando ali ter uma certa... ser muito mais permissível com o comportamento bolsonarista. Nós vimos o esculacho que foi a decisão da Lindora Araújo com relação às decisões do relatório final da CPI e os inquéritos abertos contra o Bolsonaro. Link aqui no card para que você possa entender isso melhor. E enquanto o Bolsonaro humilha, pisa na cabeça das Forças Armadas para se vingar, o Lula vem e começa a fazer reaproximações. E o Lula foi muito mais generoso com as Forças Armadas como um todo do que o Bolsonaro. Ah, mas as Forças Armadas estão criticando o Lula, estão falando uma bobagem, estão batendo continência burocrática para o Lula. Vamos conversar sobre isso, mas primeiro se inscreva no canal, porque se você chegou até aqui 6 minutos e 14, é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Recentemente, em mais uma declaração para tentar minar o apoio ao Bolsonaro, o Lula disse que as Forças Armadas são muito mais responsáveis do que o Bolsonaro. Não responsáveis pelo problema do nosso país, mas elas têm mais responsabilidade do que o Bolsonaro. E vocês sabem que esse movimento do Lula é um movimento muito estratégico, porque o Lula sabe, ele tem consciência disso, e agora nós vamos nos nossos vídeos bater cada vez mais nessa tecla, que a única oposição formal ao governo Lula que nós teremos em 2023 vai ser o bolsonarismo. Porque o Lula trouxe para perto de si todos os seus antigos opositores. Ou ficaram pelo caminho alguns. Porque ao trazer o Alckmin, que é o seu maior opositor, para a base do governo não tem mais jeito. Quem poderia fazer oposição ao Lula? PSDB não existe mais praticamente. O Aécio Neves, que é uma figura, ficou muito fraco. PP, PL, nós já falamos sobre isso também, é uma oposição fisiológica. Então a única oposição de fato que vai existir contra o governo Lula é o bolsonarismo. Então o Lula está tentando asfixiar todas as formas de fomento à oposição bolsonarista, porque ele não quer que isso mais exista. O Lula quer uma dicotomia política no molde PT e PSDB, como ele vivenciou e o país passou durante muitos anos. E ele não quer que as Forças Armadas fiquem fomentando o bolsonarismo. Então ele fala, não, são muito mais responsáveis, coisa do tipo, eu fiz um agrado muito grande para as Forças Armadas. Eles não tinham nem arroz, como o Lula falou recentemente. Eu comprei, porque eles não tinham o que comer. E os cadetes que saíam como sargento, eu coloquei lá um programa social para que eles pudessem ter uma educação formal no Senai. E aí vem um pessoal extremamente ideológico da caserna falando assim, não, nós vamos bater uma continência burocrática pro Lula por conta da Lava Jato, ele não tem ali condição moral de governar o país. Olha, essa foi uma das maiores asneiras que eu já ouvi na minha vida. Uma das maiores asneiras que eu já ouvi na minha vida. Porque assim, se eles não vão bater continência o Lula porque ele não tem condição moral, o Bolsonaro tem? O Bolsonaro tem condição moral de governar o nosso país, pessoal? Com rachadinha, com falas execráveis, com 700 mil mortes nas costas pela pandemia, com responsabilidade do Eduardo Pazuello também, do Walter Braga Neto também. O Bolsonaro tem condição moral? O Bolsonaro roubava lona do exército para vender bolsa. Esse cara tem condição moral? Esse cara colocou a filha dele a fórceps para estudar num colégio militar. Porque no passado ele não podia e agora ele pode porque ele é um militar. Ele humilha as Forças Armadas todos os dias. Esse cara tem condição moral. Que palhaçada que nós temos que ouvir de alguns generais do exército. Sabe o que o general precisava fazer? Exercício físico. Exercício físico. Porque o excesso de gordura, e nós estamos vendo o físico desses generais, todos eles moribundos, todos eles que não aguentam dar 3 passos. Um festival de barriga, que é uma coisa assim impressionante para generais das Forças Armadas. Se tiver uma guerra aqui, os caras não conseguem dar 2 passos. De tão pesado que eles estão, regados à base de pão de queijo. E eles são tão... E o que o exército está falando de moralidade? Com a investigação do TCU por causa de Azulzinho. Lembra daquela história do Azulzinho? Vou deixar o link aqui no card. Agora o TCU abriu investigação contra a Marinha porque falou, por que vocês precisam de tanto Azulzinho? Por que vocês precisam de tanta prótese para piu-piu? E por que vocês precisam... Tem mais um negócio lá, lubrificante. Era gel lubrificante que eles compravam, né? Azulzinho, prótese, picanha, cerveja e leite condensado. Olha só. Olha só, é um clipe da mansão Togstronda.
É um negócio, é uma coisa assim, absurda. E fomos falar do Lula que não tem moralidade. Ah, faça-me o favor. Faça-me o favor. Batem continência pro Bolsonaro. Mas os acenos gradativos ao Lula vão fazer com que as Forças Armadas, não vou dizer que eles vão apoiar o Lula, porque não vão. Não vão. Mas vão abandonar Bolsonaro. Fala assim, a gente já foi muito humilhado por esse cara, por esse Jeca Tatu. Porque assim, se os generais, muitos deles, Paulo Sérgio, ministro da Defesa, Eduardo Pazuello, o Augusto Heleno, né, são Jecas Tatus, imagina o Bolsonaro. Imaginem só o nível do Bolsonaro.